Aleluia. Eu queria convidar você, já que nós estamos na quarta parte, o tempo está próximo, hoje celebrando a vida, esse culto maravilhoso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Quando eu fiquei feliz que hoje nós tivemos, tem uma visitante lá no nosso meio hoje pela manhã e disse que ela vai vender a casa dela onde ela mora para vir morar em Campo Grande para congregar na nossa igreja. Ouvi, glória a Deus! A gente fica feliz por isso, porque ela sentiu uma bênção tão grande de Deus hoje pela manhã aqui. Eu vou, não, tem que vender minha casa, eu quero mudar para cá. Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e hoje nós vamos compartilhar com você as 4 últimas igrejas das 7 igrejas do Apocalipse. No domingo passado nós falamos das 3 igrejas, e hoje nós vamos falar das 4 últimas, para que você tome ciência. E aí o Senhor mandou eu compartilhar com você sobre os destinos dos apóstolos. O que aconteceu? Quer que Ele quer que você lembre que quando você estiver vivendo aquele momento de desânimo, sabe? Pensando em desistir de Deus na sua vida, pensando em jogar tudo para o alto, Ele falou para que você peça o Espírito Santo para te lembrar que você vai ouvir hoje aqui. O destino dos apóstolos. Ele falou que antes de eu entrar na mensagem para falar sobre as igrejas, eu tenho que falar com você sobre o destino dos apóstolos dele, dos seus servos. O que aconteceu? Se você acha que você enfrentar a luta, você acha que você enfrenta a dificuldade, e de vez em quando você deixa se levar pelo desânimo, então ele mandou eu compartilhar com você o que aconteceu com cada apóstolo que comia, bebia, servia a Jesus, compartilhava com ele, dormia com ele, comia com ele, jantava com ele, tomava café da manhã com ele. E mesmo assim, alguns tiveram as suas cabeças cortadas. E não é porque eles estavam roubando galinha, nem estavam passeando com ninguém, não. Porque eles compartilhavam o Evangelho, essas boas novas de poder. E aí ele mandou te lembrar que você faz parte de todo esse métier, do reino na terra dele. Nós somos os seus representantes. E aí ele mandou deixar bem claro para você que você não está fora disso não, viu? Você pode ter a sua cabeça cortada por causa do Evangelho. Você pode ser levado para o paredão, ser fuzilado por causa do Evangelho. E você pensava que o Evangelho era molezinha. Ser crente, mamão com açúcar. Não sei quem foi que te enganou. Eu estou pensando que o nosso mestre falou: no mundo tereis aflições. Também ter a cabeça cortada, ser crucificado de cabeça para baixo, de cabeça para cima, ser partido ao meio, ter os olhos arrancados a sangue frio, as unhas, para que você negue a Cristo. E aí, está afim? Evangelho é isso. Agora, evangelho de prosperidade é mole. Não, mas para você chegar lá, ser próspero e rico na presença do Senhor, você tem que entender também que tem um mentira que você faz parte, e você pode ser trucidado por causa do Evangelho. Alguns foram arrastados com carroças, e lá não era asfalto lisinho igual aqui não, filho, era só pedregulho. Imagine a pessoa sendo arrastada e ele dizendo: nega a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Isso era arrastado pelas pedras, cadeiras pegando, despedaçando o corpo. Nossa, que maravilha! Eu vi glória. Ué, mas Flamengo fez o gol. É assim que você faz? Gol! Fala sério! Eu ouvi um glória! Isso! Vamos lá então. Estou todo para compartilhar essa palavra com você. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Que profecia? A Bíblia completa, Gênesis, Apocalipse, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está. O tempo está? É hoje. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Mandou que lesse essa palavra também para você, que diz: ora, o fim de todas as coisas está. Sede, portanto, criteriosos
e sóbrios a bem das vossas orações. Por que ele manda ser vitorioso na oração? Por que ele manda ser sóbrio? É porque ele quer que você tenha consciência daquilo que você anda pedindo a ele. Ele quer que você entenda que você não vai ficar sem resposta. Então agora nós vamos ler o texto que ele mandou que eu pregasse sobre ele para você. Apocalipse capítulo 1, agora vamos lá para o versículo 11, e nós vamos ler do 11 ao 17. De cara, ele já descreve as 7 igrejas. Então ele falando com o apóstolo João, ele diz assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João falando, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e algumas versões vi 7 castiçais. E no meio dos candeeiros, ou dos castiçais, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Quem era esse? Quem era esse, igreja? Isso. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder, que nos mostra, Pai, como Tu és grandioso, poderoso, glorioso em toda a Sua maneira de agir. Pai, que nesta noite Tu venha dar esse complemento dessa mensagem a cada vida que se dispôs a vir à Tua presença, e aqueles que estão também pelo canal Renascer assistindo-se. Essa mensagem, o Teu Espírito Santo venha usá-la para impactar os corações, levando muitas vidas a uma conversão genuína na Tua presença. E que aqueles que, ao assistirem, ao ouvirem esta mensagem, estiverem afastados, Pai, estiverem desviados, venham retornar para a Tua presença. Eles venham alcançar novamente a chama do primeiro amor. Portanto, Senhor, sinta-se à vontade, eu te convido a se sentir à vontade para tratar conosco nessa noite, através da revelação da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo, ministrando sobre as nossas vidas. Senhor, eu declaro que a Tua unção já foi colocada através dos Teus anjos nessa noite sobre a audição do Teu povo, sobre os pensamentos, sentimentos e emoções, para que não haja nenhuma distorção da Tua palavra, mas eles venham entender a profundidade da mesma. Pois é crendo assim que nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então, antes de nós entrarmos na questão das 4 igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você vai ver que para cada igreja ele tem um tratamento, ele tem uma palavra diferenciada. Para cada um de nós nessa noite, ele tem uma palavra diferenciada, creia nisso. E aí ele mandou que eu compartilhasse com você, para que quando você assim ficar bem desanimado, se apegar assim, pensando em desistir, ele mandou que eu mostrasse para você o destino dos apóstolos. Todos os apóstolos que andavam com o nosso mestre Jesus morreram como mártires, com exceção de 2: Judas, que traiu Jesus e acabou se enforcando, e João, que
após ser exilado na ilha de Patmos, ele obteve a liberdade e morreu de morte natural. Viu? Com os demais apóstolos, ocorreu o seguinte. Vamos lá, prepara aí o negócio. Parece até filme de terror, mas não é não, filho. É palavra viva, palavra real, literalmente, fácil de acontecer. Paulo, por exemplo, não era o esposo da Elisângela, mas era um oficial, foi considerado o apóstolo dos gentios, por causa da sua grande obra missionária. Nos países gentílicos, ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Matias ficou no lugar de Judas Iscariote, substituição, lembra? Substituição no jogo, entendi. O Senhor não tem problema com substituição. Substituiu Judas, que se enforcou, botou Matias no lugar dele, e Matias, que substituiu Judas Iscariote, foi martirizado na Etiópia. Ou seja, não teve vida fácil. Simão, o Zelote, foi crucificado. Tiago, o Tiago mais jovem, pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Você já viu que ninguém teve vida fácil, viu? E você pensa que a tua vida é fácil. Então vamos lá, mais um. Tiago mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia e foi decapitado por Herodes. Teve a cabeça cortada, tá bom você? E Mateus, quem escreveu o livro de Mateus, lembra? Morreu como mártir na Etiópia. Tomé, aquele que duvidou de Jesus, que Jesus era Jesus mesmo, ele falou, não, toca aqui. Para ver que era Jesus mesmo. Aí a história mostra que ele pregou na Pérsia, na Índia, e sendo martirizado perto de Madras, no Monte Santoé. Então ele não morreu de causa natural, não, filho. Negócio tremendo. Bartolomeu, outro grande servo do Senhor, serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Vida molezinha. Nossa. Ainda diz que crente passa vida florida, né? Pode tomar água de coco, na redezinha balançando na beira da praia. Não sei quem foi que te enganou. Filipe, grande evangelista, pregador do evangelho, pregou na Frígia e morreu como mártir em Heliópolis. André, grande servo do Senhor, pregou na Grécia e na Ásia Menor e foi crucificado. Só tiveram vida molezinha, viu? Nossa, tremendo. Simão Pedro, Pedro, lembra de Pedro? Que não queria que o evangelho fosse por gentios, ou ficasse entre eles lá, os patrícios. Esse mesmo. Pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, e esteve em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. Que experiência, hein? Aí ele falou que para você não ficar desanimado, se anota aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Mentira! Olha o que diz, para você vencer o desânimo. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Então está na hora de você decidir a tua vida. Aleluia. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 21. Vamos ler o que o Senhor fala para a igreja de Tiatira. Eu quero que você preste bem atenção na leitura, porque o Senhor cita ele usa alguns argumentos da própria cidade que a igreja fazia parte, que levava o nome. A igreja, você vai ver que as igrejas levam o nome das cidades que elas pertenciam, que ficavam, que eram erguidas. Veja bem o que o Senhor fala para o pastor da igreja em Tiatira. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve a João, meteu a caneta: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Então aqui só tem elogio, mano?
Meu Deus. Ô, glória, eu queria fazer parte dessa igreja, não queria não? Maravilha, só tem elogio da parte do Altíssimo. Aí vai lá, complementando. Tem um porém. Aí o negócio já pegou, irmão. Ih, gente, agora babou. Tem um porém contra ti, o tolerares, que essa mulher Jezabel, eu falei, Jesus, tinha que ter uma infeliz lá para provocar o problema da igreja, que assim mesma se declara, profetiza, não somente ensine, porque ela não era profetizar coisa nenhuma, ela se declarava, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu falei, mulher doida. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Olha como é que Deus é um Deus de oportunidade. Deu tempo para ela se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Fala, gente, que mulher doida. A gente vê, irmãos, que Tiatira era uma cidade de trabalhadores que, com muitas associações de mercadores, envolvidos em fabricação de tecido, tintura, cerâmica. Os crentes de Tiatira foram elogiados por terem crescido em obras. Você vê que o Senhor elogia eles, e mostra também que na igreja de Tiatira uma mulher estava ensinando que a imoralidade não representava um assunto assim grave para os crentes. Seu nome pode ter sido Jezabel ou Jesus, pode ter usado esse nome, comparando-a à ímpia rainha do reino do norte, lembra? Nos dias do profeta Elias, para simbolizar a espécie de pecado que ela estava promovendo. Jezabel era a esposa do rei Acabe de Israel, que foi considerada uma mulher mais ímpia que jamais tinha vivido em Israel, até então. Uma mulher usada pelo inferno. E aí Jesus, na revelação que ele dá para João, a respeito de Tiatira, ele vai e usa esse exemplo. Eu falei, gente, mas a mulher terrível. E o que ele nos chama a atenção? Que uma pessoa, ela pode destruir uma família inteira, você vê isso? Sim ou não? Vai convencendo, dizendo, não tem nada a ver, vai fazer assim, não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, está levando muita gente para o inferno. E o Senhor não quer você tolerando o pecado. Você não vai maltratar quem está no erro. Porém, você vai ter que dizer a verdade. Não querer que você inclua o erro da... Não, você tem que viver isso. Eu estou vivendo, não, viva você, pô. Cada um vive a sua vida. Você tem todo o direito de se destruir. Não é porque o outro bebe que eu vou beber. Não é porque o outro cheira que eu vou cheirar. Se ele quer cheirar, continuar cheirando, bebendo, se destruir, problema dele. Eu não tenho raiva dele, é a vida dele. Agora, posso dizer para ele sim, olha, isso te faz mal, isso aos poucos está te matando. Isso não é censurar ninguém, é falar, olha, se você for por esse caminho, você vai cair num abismo aí, e a tua vida vai findar, não vai demorar muito. Eu não estou censurando a pessoa, eu estou mostrando para ela o perigo que ela está correndo, sim ou não? É isso que é o nosso papel, irmão, com o Evangelho, mostrar para as pessoas que elas estão correndo perigo de vida, e perigo de vida é eterna. E perigo de vida eterna, porque ela pode ter morte eterna. E o que o Senhor oferece através da sua palavra é vida eterna, vida com abundância, mudança de vida, desde que o ser humano deseje. E a igreja de Sardes? Veja bem o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 5. Acompanha aí. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Aí João meteu a caneta, vamos lá. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Aqui já começou a babar o negócio, porque a outra tomou elogio, essa daqui já tomou logo uma cajadada de início.
E aí ele fala assim: seja vigilante e consolida o resto que está para morrer. Ou seja, o negócio já estava indo de mal a pior. Ele falou: está na hora de melhorar isso aí, hein? Antes que acabe todo o resto. Ele fala: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. E, gente, igreja de Sardes estava pegando. Aí ele fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Ou seja, de maneira surpreendente. E se tratando de igreja, ele está dizendo o quê? Vou vir, vou arrebatar a igreja, tu nem vai ver. Pegou, hein? Virei como um ladrão. Não é que ele seja um ladrão, o nosso mestre. É só atitude surpreendente. Ladrão avisa quando vai roubar? Não. Ele está falando: ó, vou te surpreender. É melhor você se arrepender. Ó, é melhor você se lembrar daquilo que você tem recebido, ouvido. Guarda, arrepende, está na hora de mudança. Está dizendo: mude isso aí, senão vai dar problema. Continuando, ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí eu falei: ih, gente, negócio, eu vou. Sabe esse negócio que a pessoa fala assim: eu tenho Deus. Eu falei: legal, eu também tenho. Mas aí tem um probleminha aqui. O fato de dizer que tem Deus não significa dizer que o nome da pessoa esteja rolado no livro da vida. Se não tiver rolado no livro da vida, não tem parte com ele. Mas quer dizer que tem. Como muita gente diz assim: eu sou do time tal. Eu sou do time tal, legal. Nem faz parte dos associados daquele clube, mas diz que era aquele time, torce, vibra. Mas se for buscar lá, na relação de associado, não está lá. Então a pessoa vai dizer: eu sou de Deus. Mas vem cá, qual é o relacionamento com ele? Você fecha com ele mesmo toda a situação? Ou você só fala que é dele só da boca para fora? Porque aqui ele está falando: o nome não vai ser encontrado no livro da vida. Deu ruim. Não vai receber as vestiduras brancas. Às vezes, mais algo do que a mente, não recebe. Só recebe quem tem um nome arrolado no livro da vida. Por isso, toda vez que alguém se entrega a Cristo aqui, na nossa igreja, o que a gente faz? A gente apresenta a ele e pede: Senhor, que o nome dele seja agora, a partir de agora, escrito no livro da vida, que jamais se apague. Aí glória. Porque tem que estar escrito. Se não tiver escrito, vai dar problema. Porque o anjo vai pegar o livro e vai dizer: e não está aqui não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Você vai fazer a parte da igreja de Sardes? Ixi, tem pouquíssimo nome aqui, mas teu nome não entrou não. Ó, o lugar vai descendo. Mas não, peraí, mas eu estava indo na igreja, eu ia na igreja domingo, eu ia lá na Batista, 420, Damião de Borges, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Mas o teu nome não está aqui não. Você dizia que era de lá mesmo? Mas lá tinha um nome, tinha um rol de membros. Você estava no rol de membros? Não, eu estava. É mesmo, mas teu nome não entrou aqui. Esse é o nome. Quando vai dizer que você amor, teu nome não está aqui. Ó, e agora não dá para fazer você escolher nada. Pode descer. Pode descer. Não, mas eu não quero. Pode descer. O anjo, leva esse cidadão para lá, porque ele não vai nem aqui não. Aí, meu filho, não pode nem adiante espernear,
chamar advogado, ligar para os ministros do Tribunal Superior, do governo, que eles não vão poder fazer nada por você. Nem ligar para o telefonar para o juiz, juiz, pelo amor de Deus, o negócio está pegando aqui. Ele vai falar, eu sou o juiz. Os juízes. Meu Deus. No versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse, a gente vê ali que a palavra fala sobre os 7 espíritos. Eu quero dizer para você que não é que tenha 7 espíritos, é o outro nome dado ao Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Você quer isso? Diga glória a Deus. Ele dá antes. As 7 estrelas são os mensageiros, ou seja, os líderes, os pastores das igrejas. Ele está falando, revelando a João, pode escrever isso. E o problema que existia na igreja de Sardes, aqui a gente vê claramente nessa palavra, não era heresia, mas a morte espiritual. E apesar de sua reputação de ser uma cidade assim muito ativa, Sardes estava infestada pelo pecado. Suas obras eram más e suas vestes estavam contaminadas. Ou seja, a atitude de muitos da igreja eram atitudes que não estavam agradando ao Senhor. E aqui ele prova que ele vê tudo. Nós somos a igreja dele. Ele nos vê por dentro, no teu particular. Ele vai tratar, não é com a família, querido. Ele está mandando te lembrar que ele vai tratar com você no particular, individualmente. A tua esposa, teus filhos, ninguém vai saber. É com você. É com você. Porque a salvação é individual. Ele não se deixa levar por política, ele não se deixa levar por conversa fiada, ele não se deixa levar por vãs palavras. Ele é a verdade. Então ele manda compartilhar com você essa verdade para que você se desperte dessa morte espiritual. E a gente vê aqui que o Espírito não tinha nenhuma palavra de elogio para a igreja de Sardes. Exteriormente parecia muito boa, mas que interiormente era extremamente corrupta. Eu quero dizer uma coisa para você: corrupção não agrada o Senhor, e Ele não engole. Quando você for ao Detran, levar o seu carro para fiscalização, não se corrompa, não se venda. Você prega a verdade, então você tem que viver a verdade. Aí eu queria um dinheirinho para o cafezinho para deixar teu carro passar, porque está com a placa sei lá o quê. Ele vai falar e vai dizer, com sei lá o quê, ou você aprova e não tem café. Mas aí você com medo que tem. Não pode. Não pode. Porque as pessoas estão com esse negócio de com muito pouco se corromperem. E depois vem a destruição em seguida. Porque aquilo não valeu. Era tudo que a concorrência queria. Um negocinho assim para te arrebentar. E estava perto do anjo entregar a bênção para você. E aí o anjo recebe a ordem, recolhe. Não entrega. Aí o anjo, ele está dizendo, não posso fazer nada. A ordem foi recolher. Ele vai embora. Quem sabe numa próxima, se houver. Porque existem oportunidades na vida que eles são únicos. Não vão se repetir. Guarde isso aí no seu coração, viu? Muitas vezes as oportunidades que Deus dá são únicas. No capítulo 3, no versículo 3, a gente vê que a igreja em Sardes foi recomendada que obedecesse a verdade cristã. A medida como começou a crer em Cristo e que retornasse aos conceitos básicos da fé. Então era importante que eles crescessem no conhecimento do Senhor e aprofundar sua compreensão através de estudos cuidadosos. Isso mostra, irmãos, que não importa o quanto
aprendemos. Nunca devemos abandonar as verdades básicas a respeito de Jesus. Ele sempre será o Filho de Deus. Creia nisso. O seu sacrifício pelos nossos pecados é permanente. Não é uma coisa aqui ou dali. Não, é permanente. Nenhuma nova verdade a respeito de Deus poderá contradizer esses ensinamentos bíblicos fundamentais dentro de nós sobre a nossa vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aí no versículo 5, a gente vê que estar vestido de vestes brancas significa ter sido separado e purificado pelo Senhor. Nós vemos que Cristo prometeu honras futuras e vida eterna àqueles que perseverarem na fé. O nome de todos os crentes serão registrados no livro da vida. Esse livro simboliza o conhecimento de Deus, ou melhor, que Deus tem daqueles que lhe pertencem. Ele sabe quem é dele, sim ou não? Ele sabe. Ele sabe que quem pertence a ele. Porque todas as pessoas que têm lugar no livro da vida, irmãos, serão apresentadas às hostes celestiais como pertencentes a Cristo. Foi aquilo que eu falei anteriormente. Não tiveria rolado, ele vai descer. Não tem esse negócio não. E a pessoa vai ter consciência de por que ela vai descer. Porque Deus é justo. Mas ele faz questão, ele vai fazer questão de mostrar por que não vai herdar a vida eterna. Ele vai questão de mostrar, não tem problema com isso não. E aí, a igreja de Filadélfia, outra igreja, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Agora vamos ler do 7 ao 11. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Nossa, os crentes na terra adoram essa palavra. Glória! Bonita palavra. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Até aí, né, a igreja está bombando. Nossa, já recebeu elogio. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, ou seja, dizem que eu sou de Deus, eu tenho Deus. E daí? Aqui tinha uma rapaziada também que dizia que era crente, e não era coisa nenhuma. Deus não se deixa escarnecer, nem se deixa enganar. Ele sabe quem é dele. Você quer isso? Fala para o seu irmão: nós somos do Senhor. Ô glória! Aí diz assim: desde que assim mesmo se declaram judeus não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu chamei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Falei: eita, palavra abençoada que ele deu para a igreja de Filadélfia. Não, a igreja de Filadélfia, o problema da igreja de Filadélfia é porque tinha uma rapaziada que falava de fazer a para a igreja, que era de Deus, não era nada, estava ali para arrumar problema. Por isso, irmãos, membro da igreja aqui tem que ser de verdade. O nome tem que estar rolando no livro aqui. Vai para cartório, registrar cartório. O negócio aqui é para valer. Porque o que acontecer lá fora com você, eu vou tomar ciência. E eu já fui depois juiz para alimento de igreja. Mas eu falei: Senhor, a partir de agora, eu não vou mais.
Porque quem tiver errado, não quiser mudar, não quiser deixar teu Espírito Santo atuar, eu vou falar, olha, não dá para gente caminhar junto. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Claro que não. E eu não vou ficar me martirizando, me matando por uma pessoa que não quer mudar, não quer deixar o Espírito Santo, não crê na verdade, fica dizendo que é de Deus, não é coisa nenhuma. Eu não vou entrar nessa canoa furada que a igreja de Filadélfia entrou, aturando uma rapaziada que não queria nada com Deus, não queria nada com a palavra, queria viver uma vida social de aparência, dizendo uma coisa que não vivia nada. Porque nós temos que ser o mesmo cristão aqui, lá fora a mesma coisa. Mesma palavra aqui, lá fora. Testemunha aqui, testemunha lá fora. Não é uma coisa aqui, aleluia, glória a Deus, e lá fora, filho disso, filho daquilo. Vai para aquele lugar, não sei o que. Aí não, filho, aí não. Não rola. Eu lembro de um cidadão que queria fazer parte da nossa igreja. E aí veio um ímpio falar comigo, aquele rapaz foi para a sua igreja? Não, está sendo acompanhado, está sendo assistido, e tem tratamento para se tornar membro. Porque bebeu lá, quebrou o bar todo do cidadão lá, está dando ruim para ele. Falei, é mesmo? Vou conversar, chamei a pessoa, a figura, falei, aqui não tem lugar para você ficar comigo. Por causa de quê? O seu testemunho aí fora está horrível, e você não quer mudar. Você já foi orientado, orado, abençoado, foi te dado palavra. Você não quer mudar, aqui não vai rolar. Eu não estou aqui para ficar dando muito ponta de faca. Cadê o testemunho? Para que o evangelho tudo se dá aí fora? O poder de Deus continua o mesmo. O problema é que você não quer mudar. Porque se você quiser mudar, o poder de Deus vai manifestar na tua vida, ser orientado, vai ser abençoado, mas vai mudar. Porque o Senhor quer ver você esforço. Não tem nenhum. Aqui não. Aqui não vai rolar não. Porque eu não vou depois de juízo ficar de crente que não quer mudar de vida. Levar a vida paliativa de engano. Aqui não. Não rola. Porque depois eu vou ter que apresentar as ovelhas ao Senhor. Ele vai me pedir conta. Aí eu falo, Senhor, vai por aí, ó. Nossa, isso aí é um relatório aqui completo. Fechou a conta. Aí o anjo falou, estou conferindo aqui, está fechando, vamos embora, vamos dar uma bota as vestes para eles aí, vamos embora, distribui, beleza. Mas aí, se tiver alguém lá no meio, vai dizer, não, mas temos aí que dizem que são, mas não são não. Isso, agora deu ruim. Então não pode, o evangelho tem que ser de verdade, pode ser uma coisa paliativa. A cidade de Filadélfia, irmãos, ela foi fundada pelo cidadão de Pérgamo, e essa comunidade ela foi construída em uma região fronteiríssima para o portão da entrada do Planalto Central da Ásia Menor, e seus moradores conseguiram se manter ali, os bárbaros, e conseguiram se manter longe dos bárbaros dessa região e introduzir uma língua e cultura grega. A cidade foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. E suas consequências deixaram as pessoas assim tão apavoradas que elas foram morar fora dos limites da cidade. Eu falo, pô, dentro da cidade está dando ruim. A gente fica do lado de fora, porque se der outro terremoto para mim, a gente morre. Fica aqui fora. A rapaziada foi morar fora do limite da cidade. Eles estão errados? Claro que não. Foi esperto. Aí vem lá no versículo 7, no capítulo 3, fala sobre a chave de Davi. Capítulo 3, versículo 7, fala sobre a chave de Davi, que representa a autoridade de Cristo para abrir porta no seu futuro reino. Depois de aberta, ele diz, ninguém poderá fechá-la. Novamente, ele está dizendo aqui que a salvação está assegurada. Uma vez que esteja fechada, ninguém poderá abri-la. E o castigo será infalível, inevitável. Você lembra da porta que estava aberta no tempo de Noé, na arca? Alguém conseguiu abrir a porta depois que ele lacrou a porta? Quando Noé entrou com a sua família, ninguém pôde entrar.
Noé, abre a porta, Noé. A gente crê que Deus está fazendo, vai mandar o dilúvio. Já era tarde, filho. Era para entrar antes. Depois que o negócio aconteceu, babou. E não tem negócio de segunda chance, segunda oportunidade. Acabou, a oportunidade foi dada. Não aproveitou, fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, quando ele diz, a porta, a salvação está assegurada. Mas se a pessoa não quer, não tem o que fazer. Então, o castigo será infalível. E no versículo 10, eu te guardarei da hora da tentação. Significa que haverá um tempo futuro de grandes tribulações. E afinal de contas, a gente está vivendo um negócio doido aí, né? É natureza descontrolada, um negócio doido. Mas Deus não perdeu o controle da natureza. Ele está usando a natureza para dar lição em muita gente, inclusive em nós mesmos. Viu? Das quais os verdadeiros crentes serão poupados. Outros interpretam essa frase aqui como significando que a igreja sobreviverá a tempos difíceis e que Deus irá mantê-la forte em meio às tribulações. Há ainda outra rapaziada que acredita que a frase se refere a tempos de tribulação em geral, isto é, ao sofrimento da igreja através dos séculos. Mas aí o que nos chama a atenção, que você deve guardar no seu coração, independente de qualquer linha de pensamento em relação à frase eu te guardarei da hora da tentação, qualquer que seja o caso, a nossa ênfase, guarde bem isso no seu coração, hein? É que devemos pacientemente obedecer ao Altíssimo e Poderoso Deus a respeito do que venhamos enfrentar. Você concorda? Diga amém. Amém ou não amém, igreja? É isso aí. Independente de tribulação, de vendaval, terremoto, massacre geral, eu creio no Senhor, Senhor, estou na obediência aqui. A tribulação vai vir assim, assado, vai ser de helicóptero, de avião, de terremoto, de tempestade, de furacão, com nome é tanto nome de furacão, sangue de Deus tem poder. Também eu não lembrei de nenhum até agora. Mas aí você, e agora? E o furacão tal? Esquece isso. O negócio é você estar na obediência. E o versículo 11 mostra que os cristãos, assim, têm diferentes habilidades, sim ou não? Tem diferentes dons, experiência e maturidade. O que ele mostra através da sua palavra falando com a igreja de Filadélfia é que ele não espera que todos nós, assim, tenhamos uma igualdade na maneira de ser, de agir, mas o que ele realmente espera é que guardemos verdadeiramente aquilo que temos e perseveramos no uso de nossos recursos a favor da sua obra. Se você observar, os moradores de Filadélfia foram elogiados pelo seu esforço em obedecer, encorajados a se apegar a qualquer força que pudessem ter. E aí ele manda te fazer uma pergunta nessa noite. Você pode até ser um novo crente, se sentir que sua fé e sua força espiritual são pequenas. Ele manda que você use o que você tem para viver para Ele. E Ele irá te elogiar pelo seu esforço. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Igreja de Laodiceia e último. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Vamos ler do 14 ao 20, para você entender melhor. Vamos ver o que ele diz para a igreja de Laodiceia. Você tem algum elogio aqui, né? Se ele tem alguma recomendação, tem. Nossa, olha o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aí João foi lá, meteu a caneta e disse: estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque com ele não tem negócio de mais ou menos não, viu? É sim ou é não, negócio de talvez não rola. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Aí ele vem com um conselho. O nosso mestre, que diz? Anota aí, João. Aconselho-te, igreja de Laodiceia, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colher para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, o povo tem mania de dizer, não, Deus é um Deus de amor. O que ele está dizendo aqui? Eu repreendo e disciplino quantos amo. Ele corrige. Ele não passa a mão por cima da cabeça de ninguém. Vem cá, pastorzinho, lindinho. Vem, coitadinho. Ele vai fazer isso nunca comigo nem com você. Ele vai te mandar a real. Ele vai dar repreensão, vai te dar disciplina, porque ele te ama. Você quer que ele te ama? Fala para o seu irmão, Deus te ama. Deus te ama, meu irmão. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu gostei da versão do evangelista Valmir, que diz, e jantarei com ele. Gostei dessa versão boa, evangelista. Aleluia. E aí nós vemos, irmãos, que no versículo 15 aqui, mostra que Laodiceia era a mais rica das 7 cidades conhecida o seu sistema bancário. Veja bem como é que ele usa as coisas que aconteciam na cidade para trazer a igreja para uma realidade na presença dele. Ó, veja bem, a gente está pesquisando, ele mostra que era uma igreja conhecida por seu sistema bancário, a manufatura de lã, tinha uma escola de medicina que produzia unguento para os olhos, mas a cidade sempre ela vinha enfrentando problemas com o fornecimento de água. Eu falei, gente, tremendo, o Senhor usou o fornecimento de água da cidade para dar lição na igreja. Eu falei, que isso? Aí, em certa ocasião, eles construíram um aqueduto para transportar água até a cidade, a partir de nascente de água quente. Olha só o problema. Eu falei, gente, povo doido. Nem agradavelmente fresca. Porque se a água está quente, mas quando ela chegar lá, ela vai estar o quê? Morna. Já bebeu água morna? Você consegue beber água morna? Eu imagino quente, mas a morna é horrível. Embrulha o estômago. Quando nós chegamos lá, estava apenas morna. A igreja ali havia se tornado uma comunidade assim, tão branda, com uma água tépida, e servia a cidade, ou seja, morna. Significa dizer que quando o crente está morno, ele não influencia ninguém, por causa do seu mau testemunho. Ele não é uma coisa nenhuma. Você é de Deus. O que Jesus faz na maravilha? É isso mesmo? É. Ele cura? Ele cura. Ele faz. Ele faz muita coisa. O sangue de Jesus tem poder.
Não, o povo da igreja falava assim, estava nesse nível. Você pode ver que a água morna é uma bebida muito desagradável. E a igreja de Laodiceia havia se tornado uma comunidade desagradável. Não estava influenciando mais ninguém. E aí a gente vê que ela tinha se tornado uma igreja repugnante. Seus crentes não adotavam uma posição definida. E a indiferença os levava à ociosidade, à preguiça, ao negligenciar o seu serviço a Cristo. Havia se tornado uma rígida igreja preguiçosa. E estava se autodestruindo, porque isso aí não constrói nada, só ia se destruindo. Não existe nada pior, que o Senhor está mandando te dizer que não existe nada pior, presta bem atenção aqui. Não existe nada pior do que um cristão indiferente, nominal, e que se julga autossuficiente. E ele manda te recomendar que você não tome a decisão de servir a ele parcialmente. Ele te recomenda deixar ele incendiar sua fé e levá-lo a tomar uma posição que exalte o nome dele na tua vida. Esse é o desejo do nosso mestre. No capítulo 3, no versículo 20, Jesus bate a porta do nosso coração, porque Ele deseja nos salvar e manter uma íntima comunhão conosco. Creia nisso. Ele é paciente, persistente em sua tentativa de fazer parte da nossa vida. E aí o que a gente observa, que é sem o desejo dele de fazer parte da nossa vida, é sem invasão, irmãos. Ele não invade. Apesar de ele ter esse desejo de fazer parte da nossa vida, ele não invade, é sem invadir. Ou se introduzir por conta própria. Mas ele bate. Mas batendo que ele fala, se você me der a oportunidade, eu mudo a sua história. E ele, como sabe o que é, por isso que eu amo de todo o meu ser, ele nos permite decidir se queremos ou não abrir a nossa vida a ele. Vê que fina educação que ele tem. Por isso que eu amo. Aí manda te fazer uma pergunta. Será que você intencionalmente sempre mantém sua presença e seu poder de transformar a vida de lado de fora da porta da sua vida? É uma pergunta a se pensar. Porque ele não vai te obrigar a deixar ele mudar a tua história. Ele bate a porta com muita educação. Se identifica para você e diz: eu sou mestre e estou a fim de mudar a tua história. Eu estou a fim de mudança? Está a fim de experimentar o que eu posso fazer? É nessa vibe que ele vem para poder tratar conosco. Não sei nessa negócio de imposição. E aqui você vê pelas 4 igrejas que ele relata os fatos de cada igreja, mostrando que nós individualmente como igreja, ele quer que você faça uma autorreflexão do seu proceder de vida nessa terra. E que você analisa a sua vida individualmente. Esquece esposa, filho, parente, família, avô, avó, mãe, esposa, não. Marido, não. É você. A palavra é para você, individualmente. Não tente se justificar as suas falhas em cima de ninguém, porque na hora que ele for tratar com cada um de nós, é individualmente.
Não vai dar. Não, eu fiz isso porque o fulano falou. Com ele não rola. Ele vai dizer para você, na sua cara, você fez porque você quis fazer. Você poderia ter dito não. Ele vai te lembrar uma coisinha muito fácil na palavra dele. Você lembra de Adão? Adão tentou botar na conta da Eva. Mas você viu qual foi o resultado? Os dois pagaram o preço, sabe de quê? Porque os dois sabiam o que era para fazer e o que não podia fazer. Pois os dois fizeram o que não era para fazer. Porque Adão virou e falou: foi a mulher que tu me deixa. Ele quer dizer o quê? Se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha errado. Botou na conta de quem? De Deus. Aí ele falou: ah, é? O suor do teu rosto vai trabalhar muito. Porque agora tu vai colher o pão de cada dia do suor do teu rosto. Eu falei: Adão, por causa de você, eu podia trabalhar sem se cansar. Agora eu trabalho com cansaço. Mas cansaço não mata ninguém. Você sabe o que mata o homem? Não é o trabalho, são as preocupações da vida. E ele fala que nós temos que confiar em ele. Porque se você se envolver na preocupação, você vai ficar ansioso. E ele fala: entrega a tua ansiedade a mim, porque eu tenho que cuidar de você. Ele não tem que ser ansioso, ansiosa, porque a ansiedade não te leva a nada, te leva a adoecer. Aí ele fala que nós devemos entregar nossa ansiedade a ele, porque ele tem que cuidar de nós. Aí ele fala: ah, mas eu não consigo. Consegue! Coloca para ele. Descansa. Quando você não estiver entendendo a situação, fala assim: ó, eu não estou entendendo nada, mas eu te agradeço, porque alguma coisa vai rolar aqui. Algum resultado tem que surgir, não é possível. E não surgir resultado nenhum, eu tenho que esperar só a passagem, né, senhor? Deve vir algum recolhimento aí. Número 27. E é o meu nome. Ih, gente, agora deu problema. Meu não, filho, agora é vida eterna. Vamos que vamos. Amém? Só até aqui. E o tempo está próximo. Muito próximo. E Deus está usando, irmãos, muitos profetas na terra sobre esse tema. Viu? Muitos estão tendo revelações, visões. Deus está revelando profecias tremendas. Mas uma coisa, a maior profecia está aqui, a palavra. Viva! Creia nela. Ela está se cumprindo. E que ela se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer pela sua palavra. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra rema de poder. E tu tratou conosco nessa noite. Tu nos levou a uma auto-reflexão diante dessas 4 últimas igrejas, Pai, do Apocalipse. Dentre as 7, essas 4 últimas. Senhor, nós somos gratos a Ti. Porque nós podemos observar que de uma maneira simples e verdadeira, Tu falou ao íntimo do Teu povo, ao íntimo dessas vidas que estão também pelo canal Renascer. Tu falou, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue falando melhor ainda a cada coração. E trazendo eles a verdade. Você que está pelo canal, eu quero te dizer que o Senhor tem te dado a oportunidade para você que anda afastado, afastada, se desviou, se chateou com alguém, mas Deus nunca te aborreceu. O nosso mestre nunca te entristeceu. Está na hora de você voltar para a presença dele. Venha nos conhecer na Rua Damião de Góes 420, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Venha nos conhecer. Venha fazer parte dessa família. E eu creio, igreja lavada e remida no sangue de Cristo, está aqui no templo hoje. Eu creio que o Senhor já tem usado essa palavra para te amadurecer,
para te abençoar, para te fortalecer, para te renovar, para trazer cura no teu interior, acrescentar a tua fé e te usar para fazer uma grande obra através da ação do Espírito Santo na tua vida, porque Ele te ama, independente das aflições, dos problemas que você tem enfrentado. Creia, Ele é contigo, para te guardar, para te livrar, para te abençoar, para te prosperar, para te abençoar na vida sentimental, espiritual, familiar, ministerial, igreja, para a glória do nome dEle. E Ele manda te lembrar que você é um instrumento para sábado que vem anunciar as boas novas. Vem estar conosco. Você que nos assiste pelo canal, vem estar conosco. No próximo sábado, às 6 da noite, vamos estar numa grande pesca. Vamos lançar a rede. Vamos usar todo o material de pescaria possível para ganharmos muitas vidas para o Senhor. Por isso, Pai, eu declaro a tua igreja edificada, abençoada, em nome de Jesus. Igreja, você está abençoada, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.